noite a todos. Ah, estamos aqui com a sala bastante cheia, Baruch Hashem, com um convidado muito especial, um amigo que eu ganhei há pouco tempo, e eu não consigo chamar de senhor, porque ele é extremamente jovem, o Obrigado. Rabino Levi Rabinovich, e eu quis começar essa aula já pedindo para ele assumir um outro compromisso com a gente, que essa não Oi, velho. seja só a primeira aula. Que dentro do horário dele, das limitações dos horários dele, ele consiga fazer mais esse contato que é tão importante para esse movimento que está crescendo tanto, Rabino. Tanto que é o movimento Menino no Brasil. Nós temos orgulho em dizer que nós somos o país com mais Menino no mundo. E essa caminhada, falando da minha parte, começou há 10 anos, pouco mais de 10 anos atrás, com o Rabino agora não, pouquinho tempo, o Rabino Doro Leon Attar e o Rabino Yaakov Gegenstad, que foi o nosso guia por muito tempo, que também vai tocando esse projeto aí com muito mérito, né? Muito mérito, Sim. impressionante como ele tem conduzido. Rabino, eu gostaria que o Rabino se apresentasse para os meus alunos, para esse pessoal que, na verdade, são mais meus amigos do que meus alunos, né? Então, você sabe como é que fica essa relação. Rabino, contigo. Baruch Hashem. O aluno que vira amigo quer dizer que foi um bom aluno, é bom amigo e vai virar um bom mestre também. Bezat Hashem. Bom, eu sou Rabino Levi Rabinovich, eu dirijo uma sinagoga aqui em Pinheiros e eu também trabalho na escola do Rabino Yaakov Gegenstadt, no Or Menachem, como professor. É, a minha sinagoga é relativamente pequena, quer dizer, é uma sinagoga muito antiga, mais de 80 anos, mas que teve suas transformações. Então, hoje em dia, a gente está levantando a comunidade de novo. Baruch Hashem, costumo falar que, antes de tudo, eu sou pai, esposo, é, de 5 por enquanto. Uau! E, Square. e tem que aumentar pessoal no mundo. E, e sou músico, socorrista, e aí eu me meto por outras coisas que a vida apresenta. E, assim, eu quero agradecer muito o convite, Gabriel, porque já me perguntaram por que eu não me dedico ao movimento Bnei Noach, assim, na sinagoga, como o Rabino Yaakov faz. Eu digo que é uma responsabilidade gigantesca. Porque uma coisa é você transformar o mundinho ao redor onde você está. Outra coisa é o movimento Bnei Noach. É assim, é uma coisa, como você falou, eu dei um tempo atrás um show de Bnei Noach, eu vi que realmente o Brasil está despontando, pelo menos nisso. A gente já tem tanto problema, corrupção, pelo menos Bnei Noach estamos firme e forte. E é uma luz, é algo muito delicado, muito forte. Então, sim, a gente tem contato com o Bnei Noach, mas eu acho que precisa ter alguém que nem o Rabino Yaakov, que tem uma dedicação quase, eu diria quase 100% do tempo dele. Então, parabéns para ele e que possa crescer muito mais e tendo alunos, eu entendo que também amigos como você e como todos vocês, que o que escutam não guardam para vocês mesmos, mas vocês divulgam e transformam o mundo. É isso que o Rebbe quer. O Rebbe não quer só os chegados. Pelo contrário, se via muito no Rebbe que o carinho maior o Rebbe tem por aqueles que estão longe. Aqueles que estão morando lá em Crown Heights, do lado do 77, é óbvio que o Rebbe tem carinho. Mas o pessoal que está longe, trabalhando, batalhando, esses sim são os soldados divulgadores do Rebbe. Muito Grüße bom, Shkoyach. muito bom, muito bom. Bom, olha só, Rabino, só para você, como você falou, tem o pessoal aqui do Paraná, lá de Maringá, o Fábio, a Dani, o Wagner e a Carla, lá do Mato Grosso, aí o Denis, que eu estou vendo, que é aqui de Santa Catarina, mas é mais ao sul. Temos pessoas de Manaus, Sergipe. ah, Nossa, eu vou. Gente, me desculpa eu não falar o nome de todo mundo, porque eu não consigo gravar, tá? De onde? Mas, como o Rabino falou, eu não vou dizer que para mim é um peso. Às vezes faz um pouquinho, mas é muito prazeroso.
eu entrei nessa missão com Ordem do Rebbe, né? Com a primeira comunidade Bnei Noach de Itajaí, a maior e a primeira fora de São Paulo. Então, começou em Itajaí, Santa Catarina, se transformou na maior. Veio a pandemia e aí o Rabino sabe como é que aconteceu, o pessoal se dissipou e tal, enfim. E aí a minha esposa falou, poxa, você está estudou bastante, tanto tempo, passe isso adiante. Aí a gente abriu o canal e em 4 anos, mais ou menos, a gente chegou aí com a montoura de seguidores que a gente tem, e aí o pessoal foi chegando, a gente montou uma comunidade virtual que pode ir a qualquer lugar do Brasil. Então, quem não tem um grupo de estudos, né? Virou meio modinha o pessoal falar que é sinagoga mineira. A gente sabe que sinagoga é judaica, tem que ter Torá e tal. Então, alguns falam que, ok, tá bom, não tem problema. Mas os grupos de estudos que estão se espalhando no Brasil, mas ainda o Brasil é impressionante, né, Rabino? O Brasil é uma coisa continental. Então, quem não tem essa condição de ter poxa, no Shabat a gente faz, ou mesmo online mesmo, a gente faz a Minchá e faz depois do Shiur, depois volta para as perguntas da Parashá no Zoom, enfim. Então, é uma coisa muito legal, assim, acaba se transformando e você não precisa sair de casa, né? Então, se a pessoa não tem comunidade na cidade, ela acaba meio que se confortando, digamos assim, com esse espaço virtual que a gente conseguiu abrir. E, Rabino, eu vou começar a fazer pergunta aí, tá? Se prepara, Opa, vou começar a fazer pergunta, porque o tempo, ele realmente, nesses momentos, ele nos atrapalha, mas faz parte. Rabino, eu quero começar com uma situação um pouquinho delicada. Dentro da comunidade judaica, eu sei, porque como trabalhei em São Paulo muitos anos e frequentei a casa de alguns judeus e eu fiz amizade com outros e tal, ainda não há, ainda não há uma, um conhecimento total e aberto sobre os Bnei Noach. A pergunta que eu faço é por quê? Aí vale a sua opinião, lógico, e um contexto também de por que, segundo a Torá e as explicações do Estado, por que que ainda os Bnei Noach não ganharam, digamos, tanta vitrine com os judeus, digamos assim, porque, poxa, os judeus, a gente sabe que vocês são um povo escolhido, mas, lógico, precisa muito do Bnei Noach, senão não consegue completar a missão, né? A cabeça e o corpo, ambos estão em lugares diferentes, mas precisam um do outro. Gostaria de ouvir um pouquinho a opinião do Rabi. então, é algo que surgiu muito quando começou a se divulgar o movimento Bnei Noach, com o Rabino Yaakov. Então, ele sofreu uma oposição muito forte, como acredito que você já saiba, né, da história. E o que eu acho, tá? Porque não, até hoje eu acho que não houve um estudo sobre isso. O povo judeu, a gente lê na Torá, Shavuot está chegando aí, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas o povo judeu, ele deve orientar todas as nações no caminho das 7 leis, Sheva Mitzvot Bnei Noach. O que eu acredito que aconteceu? Com o passar da história, o povo, não é novidade para ninguém, o povo foi atacado, dizimado em muitos lugares do mundo. Então, eu acredito que se criou aquele conceito de se fechar. E daí, muitos não-judeus olham o judeu, o judeu acha que ele é melhor. A gente apanhou muito, perdão. E hoje em dia parece que querem bater de novo. Então, o povo acaba se fechando, é que nem uma concha, uma ostra, que quando vem alguém atacar, ela se fecha lá dentro, um tatu. O povo se fechou. E aí, para ganhar de novo essa confiança de que dá para se abrir e não apanhar de novo, leva um tempo. E aí o que aconteceu? O povo fechou e o foco agora é o judaísmo. Você vê até, quem já viu o filme Violinista no Telhado, que o ator lá, ele vê as filhas noivando com pessoas cada vez mais alheias ao caminho dele, e ele fica espantado com isso, porque tradição é tudo.
o povo começou a se voltar, a focar nele mesmo, porque manter o povo judeu no caminho da Torá também é muito difícil, e trabalhar com o nosso vizinho, que é o não judeu, passou a ser algo não o foco da maioria das pessoas. Então, o judeu tem que estudar a Torá, o judeu tem que cumprir Shabat e todas as mitzvot, e ele acaba não tendo o tempo, ou forças para trabalhar com todo mundo. O que o Rebbe de Lubavitch, Melech HaMashiach, ele enfatizou muito, e infelizmente isso é, de certa forma, vai ignorado por muita gente, inclusive rabinos Chabad, é que deve se ensinar Sheva Mitzvot Bnei Noach. O Rebbe fala que se um judeu está no metrô e do lado dele senta um não judeu, é para ensinar, o judeu está lá para ensinar Sheva Mitzvot Bnei Noach. Mas, de novo, é algo muito delicado, cada um tem um jeito de se fazer, tem o Rabino Bronner, que já conversou contigo, que ele faz de um jeito assim, dos cartõezinhos, Rabino Yaakov faz de uma forma muito mais presente, digamos, o que nem todo mundo acha que deve se fazer dessa forma, né? Tem gente que fala, não, Sheva Mitzvot é essas 7 leis e ponto final. Outros falam, não, as 7 leis e o Tânia, por exemplo, porque o Tânia é a luz que vai indicar como cumprir as 7 leis. Então, não se tem um consenso. Muita gente tem medo de chegar nesse assunto. É que nem eu te falei antes, é um assunto que exige uma sabedoria muito focada nele. Não dá para eu virar para um Benoch e falar, olha, é 7, é só isso que está escrito, você não faz mais nada. Por outro lado, o que eu posso sim falar? O Benoch, ele pode sentar e fazer um ceder de peça? Tem uns que falam que sim, uns que não. Então, judaísmo, eu vou te falar, só tem discussão para absolutamente tudo. Tudo a gente vai brigar e discutir positivamente. Então, eu acho que por isso as pessoas não dão a ênfase necessária. Vai chegar um momento, eu acredito que, espero antes da vinda de Mashiach, se bem que não dá tempo, o Mashiach já chega hoje, então não sei como é que vai ser, mas vai chegar um momento que todo mundo vai ter que responder por isso. Então tá, o Joãozinho que está lá na esquina aqui da minha sinagoga, por que que ele não sabe as 7 leis universais? Isso é minha responsabilidade. Se eu sou responsável pelo bairro, ou pelos meus arredores, então eu sou responsável que todo mundo saiba as 7 leis. O porquê? Aí cada um vai dar o motivo por que que ele não fez isso. Pessoalmente, eu distribuí bastante cartãozinho, já conversei com bastante gente, mas é algo que realmente precisa de mais foco. E talvez oficializar mais o movimento Benor. Porque assim, todo mundo já sabe que existe, mas pegar com rabinos até fora de Rabat, porque pelo que eu vi, eu não vi todo o canal, mas tem basicamente Rabino Rabat. Mas pegar um rabino Sfaradi e falar, poxa, eu sei que tem 7 leis universais, está lá, Parashat Noach, está muito claro. Me fala, por que não? Por que não está se desenvolvendo? Ou, melhor ainda, vamos sentar juntos e desenvolver e revelar a importância. Não necessariamente a importância do assunto vai surgir de dentro de cada um. Pode vir outra pessoa e falar, não, vamos se mexer. É isso aí. Não, isso eu concordo plenamente. Essa questão do povo judeu, até como uma autodefesa, se fechar, né? Porque, é lógico, muita paulada, muita pedrada, muita, né? Enfim, inclusive, eu tenho uma live com o Rabino Rony, do canal Contraste, acho que é o maior canal do mundo judaico, ele não é Rabat. Ele também trabalha muito essa área dos Bnei Noach, inclusive ele foca quase que exclusivo com os Bnei Noach, e é um cara sensacional, mas realmente a gente acha um pouco de dificuldade, uma certa... Eu não sou muito de bater na porta de rabino que não é rabat. Eu bato na porta e aí acabo me encontrando ou tendo o prazer de conhecer quando eu vou a São Paulo, alguma coisa nesse sentido, alguns rabinos. E com o Rabino Rabad, né? Porque o Rabad tem seu líder, o nosso líder maior, que deu as instruções. Inclusive o Rebbe,
e um pronunciamento que ele faz, acho que foi no Mamar mesmo, ele fala que o judeu ele deve dissuadir um não-judeu a se converter, ou seja, ele diz que o não-judeu não deve se converter, e seguir as 7 leis, seguir seu caminho, enfim, e tal. E mediante a isso, Rabino, a gente tem estudado bastante com o pessoal aqui, até questões mais profundas, como eu falei com você. Ó, Rabino, a gente estuda mesmo. Todo, então. Por quê? E aí eu queria uma opinião do Rabino, do que eu vou falar agora. Eu sou um Benor. Eu vivo em uma cidade onde não tem judeus, infelizmente. Tem alguns, é lógico, mas não são religiosos ou completamente religiosos. É, mas o que a gente passa, o que a gente vive, o que a gente tem que enfrentar, o judeu, por exemplo, que é um judeu religioso e vive em comunidade, e se encontra, e faz todas as festas juntos, enfim, e tal, tem os feriados. É, eu acho, assim, no meu ponto de vista, eu quase nunca falo essa palavra, tá, Rabino? Eu acho. Coisa que quase nunca sai da minha boca. O pessoal tá aí para testemunhar, digamos assim. Mas isso de um Benor conseguir entender como vive um judeu e um judeu não consegue entender como vive um Benor, isso é muito comum. Então, assim, lógico que, poxa, o que o Rabino Yaakov, o que o Rabino Dor, que faz aula com a gente também, muitas aulas com a gente, e eles falam mesmo, né? Eles assim, poxa, Gabriel, vocês estão no olho do furacão, né? Porque nós não vivemos em comunidade. Então, assim, a gente não faz, dificilmente a gente faz negócio com Benoa, porque são poucos ainda. Dificilmente a gente consegue lidar com Benoa no dia a dia. Então, assim, a gente tem uma missão de estar ali no olho do furacão, não sei se o Rabino entende, porque, sabe, essa geração, em geral, não só dos judeus, em geral, é muito baixa. Então, os livros dizem isso, né? E, e isso, os rabinos, por mais que tentem ensinar, não conseguem entender ou visualizar porque não estão vivendo na pele. Rabino, qual é a sua opinião hoje em relação aos Bnei Noach que vivem nessa geração e que fazem esse trabalho? São Avraham Avinu. Eu já ouvi isso. É muito simples. Eu já É ouvi muito isso. simples. São pessoas que estão dedicadas a tirar todo mundo do furacão e elas saírem por último. É óbvio que viver sem comunidade é muito difícil. Até, assim, para um judeu, a Halachá proíbe a pessoa se afastar da comunidade, porque você perde o sentido, você perde a garra, a vontade de continuar cumprindo. Para um Benor, é muito mais difícil, porque, por um lado, não falta gente para virar Benor em volta, né? O judeu é o contrário. Não tenho tanto judeu à minha volta, então eu não preciso fazer todo mundo virar religioso porque não tem judeu. Mas para um menor, ele, por um lado, ele tem uma missão de divulgar também, que um menor tem a mesma obrigação que um judeu de divulgar, chama Mitzvot Benenor, mas, por outro lado, para constituir uma comunidade é muito difícil. Foi a saída que você teve de fazer online, o que eu acho muito válido. Eu falo muito, eu acho, assim. Eu gosto disso. Acho que se é um benefício que a gente pode falar, Deus nos livre, mas da pandemia foi que a gente aprendeu uma nova forma de criar e de se manter conectado, mas o menor sim precisa ter uma comunidade, sim precisa ter um rito, ainda mais quando a gente consegue tirar alguém da idolatria. Você pega o cara que é na igreja, sei lá, todo fim de semana. De repente você fala, não, não pode, idolatria, Shalom Mitzvot Bnei Noach. E o cara topa. Legal. O que eu faço com ele agora? Porque antes ele tinha todo domingo um encontro social religioso, por assim dizer. E agora? Domingo o que ele vai fazer? Vai ficar assistindo futebol? Então, sim, deve-se criar comunidades e crescer, não tem jeito.
Não tem jeito. Deve-se ir atrás e mostrar para o vizinho o Sheva Mitzvot Bnei Noach. E Baruch Hashem, como você falou, tem o Dor, tem rabinos que sabem muito sobre o assunto. Eu não vou falar que eu sei. Dei uma aula no canal sobre Sheva Mitzvot Bnei Noach, porque, de novo, é uma coisa que falar pela metade não dá certo. Tem que ir até o final. Então, é assim, pegar rabinos para darem essas aulas e ensinar e crescer. Tem tudo, assim, quantas pessoas tem no Brasil? Quantas milhões de pessoas tem que a gente consegue transformar em menor? Vamos lá, o trabalho está só começando. Exato, exato, exato. Bom, deixa eu falar uma coisinha para o Rabino. A gente conversou lá acho que uns 2 meses atrás, né? Eu esperei para voltar a conectar ao Rabino, depois que passou o Pêssar, enfim, sei que é uma loucura. Esses dias, os dias que antevêm Pêssar, e o Rabino com a sua responsabilidade na escola, enfim. E eu falei para o Rabino, olha, eu escrevi uma carta para o Rebbe, estava com algumas coisas na cabeça e tal, o Rebbe pediu, me instruiu a procurar voltar a estudar o Tânia. Eu tenho o Tânia físico aqui, dos livros, em português, todo. Já li, só que o Tânia é um livro de estudo, né? É o livro de cabeceira, você tem que ler, porque, né? E eu, assim, eu vou procurar um rabino que ensine o Tânia do jeito que eu não estudei com outros, digamos assim, para ter uma nova visão, enfim, cheguei até o rabino. Um Bnei Noach, ler o Tânia, ele precisa de uma preparação, isso a gente há de convir. Precisa de uma preparação, de uma introdução, de toda uma explicação, de um início do que é uma coisa muito nova, como para um Bnei Noach, ou seja, pra uma pessoa um goi, vamos dizer assim, que sai de uma religião ou de um segmento religioso e vem. E aí, daqui a pouco, ele se depara com o tanto, tamanho de espiritualidade que tem o judaísmo. E aí eu vim estudando, né, no decorrer desses anos e tentando encontrar uma forma de conseguir, lembrando do que eu passei no começo, das dificuldades para entender. Graças a Deus, depois de muito estudo, a gente consegue chegar a um nível um pouquinho maior, mas com muita dificuldade, e pega opinião aqui, opinião ali e tal. Tem um rabino fantástico que é o Rabino Ginsburg, que ele traz Kabbalah assim, com uma simplicidade. Kabbalah no seu nível, né? A gente sabe que o nível que nós estamos, voltando à geração, é um nível muito baixo, mas ainda assim tem uma oportunidade, porque o acesso a essa informação é incrível por muita gente, todos têm acesso a essas informações. Então, trazer a luz da Kabbalah, do Tânia principalmente, que é o Shulchan Aruch da Kabbalah, ou seja, um manual de botar em prática, né? E eu já falo esses termos para o pessoal que está aqui e que vai assistir, porque eles já estão prontos para isso, tá, Rabino? Então fica tranquilo com termos e tal, porque o pessoal está pronto mesmo. É. E eu queria que o Rabino falasse um pouquinho sobre essa situação da espiritualidade de um Minoa, mediante até o capítulo, se não me engano, é o capítulo 7 do Tânia, que vem enfatizando isso. Fala um pouquinho dessa missão e de tudo que tem ao redor dos Bnei em relação a essa espiritualidade. O Tânia, tem várias formas de estudar ele, né? Cada um, tem gente que estuda mais para tirar a Kabbalah do Tânia. O meu ver do Tânia é um pouquinho diferente. Eu, por muito tempo, eu tive medo de dar aula de Tânia. Uhum. Porque eu lia e falava, meu Deus, como é que eu vou explicar para pessoas que mal, nem Aleph Beit sabem, nem nada. E aí minha esposa virou e falou, não, mas eu quero uma aula de Tânia, alguém que saiba dar, que... Eu falei, não sou eu. Mas aí, sabe como é, né? Se Abraão teve que escutar Sará, quem sou eu para não escutar minha esposa? Eu comecei a dar aula, ela veio nas duas primeiras, depois as crianças fizeram ela, ela não vir mais, mas tudo bem, o pessoal gostou. O que eu vejo no Tânia é um manual, mas não é um manual judaico, digamos. É um manual de como funciona essa máquina chamada ser humano. Então, um Benoit deve estudar o Tânia? Acho que sim. Não, eu não acho. Dessa vez eu não acho. Eu tenho certeza que sim. Porque o Tânia, o que ele explica?
ele explica as Sefirot, que são as ferramentas da alma. Explica os levushim, as roupagens, pensamento, fala e ação. Qual é a diferença de um judeu e um Benor quanto a isso? Nenhuma. Um Benor tem Yetzirará? Tem um mau instinto? Sim. O menor, ele tem que batalhar contra tentações? Claro que sim. Então, Tânia vai mostrar, olha, saiba que as tentações vêm do coração do átrio esquerdo. Saiba que você tem a espiritualidade é do cérebro e do átrio direito do coração. Isso vale para todo mundo. Essa conscientização que o Tânia traz de que, olha, é normal ter tentações, eu não sou um bipolar, porque hoje de manhã acordei sagrado e agora estou pensando em coisa errada. É normal porque eu tenho duas almas, isso vale para todo mundo. Justo esse Shabat, a gente tem um pessoal que estava estudando para conversão, uns já converteram. Você falou antes dessa questão de falar para não converter, mas às vezes não dá para convencer, a pessoa vai. E a gente estava conversando sobre exatamente isso. Se um não-judeu tem esse lado espiritual, por quê? Porque realmente muitos estudos falam que não. Que o judeu tem essas duas almas e o não-judeu não, tá? E aí uma vez eu escutei do Rabino Yaakov, ele explicou como que é a segunda alma de um não-judeu, Benor ou não, e eu achei isso fascinante. Por quê? Se alguém me diz que um não-judeu só tem a alma animal, você falou que todo mundo já entende um pouquinho disso, então eu posso falar direto, só Pode, tem a pode. Nefesh Hamit, então cai tudo por terra. Cai. Sheva Mitzvot Bnei Noach não existe mais. Já não existe todo o final do Maimônides, do Rambam. Por quê? Porque se eu falo que um goi ele só tem a alma animal, então ele não tem livre-arbítrio. Se ele não tem livre-arbítrio, então por que ele tem que ser Benor? Se ele não é Benor, quem que... o que ele tem que responder? Um não-judeu ele tem que responder depois da vida, ou na frente do Melech HaMashiach, por que ele foi ou não Benor. Se ele fez, parabéns. Se ele não fez, deveria ter feito. Agora, se ele não tem esse livre-arbítrio, então eu não posso culpar ele de mais nada. E mais ainda, se, se o não-judeu não tem o lado espiritual, então não existe justiça no mundo. Por quê? Porque a gente conhece pessoas que foram terríveis para a humanidade, não só para o povo judeu. Só algumas décadas atrás, um maluco ordenou a morte de milhões de pessoas. Se ele não tem o lado positivo nele, então não é justo. Eu não tenho a quem, eu não tenho como julgar ele. Por quê? Porque se ele é mau, porque é o instinto dele. Então o Tânia ele vem apresentar que a pessoa tem os dois lados. E aí não depende se ele é judeu ou não. Claro, a conexão que ele vai ter com Hashem pode ser diferente. Mas por quê? Tem o Rabino de Israel, que inclusive é um rabino que eu recomendo muito você conversar com ele, é um rabino lá de Belém, do Pará. E não sei se já conversou com ele? Não, ainda não, mas eu o conheço. Mas eu não conversei com ele Ele, ainda. o filho dele são fantásticos. E uma vez ele falou, ele explicou assim com um exemplo muito legal sobre a diferença da alma. As pessoas costumam achar que o judeu acha que ele é melhor. Ele não é melhor, tem uma outra voltagem, não melhor nem pior. Aí ele trouxe o exemplo de acho que era um caminhão e um Fusca, tá? Ou, não lembro se ele falou Porsche, um carro esportivo, qual é melhor? Então todo mundo fala, não, o carro esportivo é melhor. Falou, não, porque se você quiser subir um morro, você vai usar um Fusca, que ele é muito mais, ele tem aquela força lenta, mas muito mais forte. Então, o Ben Noach e o judeu têm lados espirituais. O judeu, a obrigação dele é trazer a espiritualidade aqui para baixo, através das mitzvot, etc. O Ben Noach, ele tem que transformar o mundo aqui embaixo. Quer dizer, ele prepara o recipiente para Deus se revelar aqui. Porque enquanto o não-judeu não é um Ben Noach ainda, então como que a Hashem vai se revelar? Como o Mashiach vai chegar e tem uma parte que ainda não está pura, ou melhor, Mashiach vai chegar e vai ter que purificar lá também. Então, são dois fatores trabalhando junto, o Yehudi e o Ben Noach. E por isso que realmente
os Yehudim também devem se dedicar a trazer mais Ben Noach e ensinar mais Sheva Mitzvot. O Tânia fala exatamente isso. O Tânia fala para o Ben Noach também, olha, você tem seus níveis, e você tem as suas tentações, e tem o cara que peca de vez em quando, que é o Vetovlo, tem aquele que não para de pecar e tem que trabalhar com ele, porque é veralo. Isso tudo reflete, a pessoa pode ler o Tânia de ponta a ponta, então, tá bom, ele vai falar, o Benoit vai falar, olha, tem um capítulo aqui que ele fala da alma judaica, que eu gostaria de saber sobre a alma não judaica. Tá bom, a gente pode desenvolver baseado no Tânia um capítulo sobre isso. Mas 99% do Tânia está falando para o Benoit o que acontece dentro dele também. E o Benoach, estudando todo o Tânia, sabe o que acontece com o judeu. Então ele entende quando aquele judeu também não está fazendo o que deveria estar fazendo. Olha, o Yetzerará, é Klipá, Setrachará. Tudo isso é informação útil. Não é apenas um livro de filosofia para ler, fechar e nunca mais voltar. Então, o Tânia está aí. E Baruch Hashem já tem em português, tem agora o livro GPS da Alma. Eu não sei se você já leu ele também, que é baseado no Tânia, fantástico também. Tudo que a gente lê lá, dá para aplicar para todo mundo, sem O exceção. Rabino, o Rabino falou sobre a explicação do Rabino Yaakov, né, onde ele fez um vídeo, inclusive, dizendo, olha, o Benoah, um não-judeu, tem alma divina. Tem, não tem como não ter. E aqui a gente já, na nossa área de membros, a gente, todo domingo, das 19 às 20, a gente faz aula com as mulheres, e das 20 às 21 com os homens. Eu tenho abordado uns assuntos mais de espiritualidade com as mulheres, e um desses trouxe esse tema à tona, que é sobre a fonte da nossa alma. Então, o Tânia, o Zohar fala muito que o não-judeu ele tem a fonte da alma, que é aquele panogá, igual a um judeu. O judeu tem a Neshama, que aí vem lá dos céus, é a partícula de Hashem, o sopro divino ali. E o Rabino Ginsburg traz no seu livro Cabala para as Nações que a Neshama de um não-judeu, ela paira sobre a cabeça dele. Mas o contato com ela depende muito daí das 7 mitzvot e as suas complementações, né? Eu estou terminando, Rabino, de comentar um e-book com as 7 leis, tá? Daqui a pouco, Bezat Hashem vai estar aí para todo mundo, enfim. Onde eu explico basicamente isso, sobre essa questão da espiritualidade, onde a gente busca tanto Hashem, faz as coisas corretas, e a nossa arma que é muito forte, que é de Tzedakah, e que traz realmente uma diferença enorme ao mundo, que a gente traz a alma para tão próximo a gente, que aí, em alguns casos, ela entra, e aí vai para a conversão, e que não é essa o propósito de um Benó, deixando bem claro isso, né? Bem claro isso, mas é esse contato que a gente tem com essa verdade, né? Com essa limitação sendo rasgada como um véu, as limitações começam a ser rasgadas, você começa a enxergar tudo. Então, essa questão, Rabino, para nós está muito resolvida. Eu digo nós aqui, nosso grupo aqui, em questão, o não-judeu tem a alma, a alma divina? Tem. Ela não está dentro como um judeu, e aí eu faço uma explicação, né? Que o judeu, e o Tânia fala também que esse amor intrínseco do judeu, por qualquer coisa ele se revela, o amor a Deus, então é uma coisa mais. E na gente precisa ser trabalhado bem isso. Precisa ser trabalhado bem isso. E aí eu quero aproveitar, né? E aí eu vou deixar um pouco o pessoal fazer perguntas, o pessoal aí já comecem a pensar nas perguntas que vocês queiram fazer para o Rabino, mas eu quero deixar essa questão com o Rabino. É, os judeus têm algumas, os não-judeus, os Bnei Noach, têm algumas limitações que eles não podem ultrapassar, digamos assim. Aí eu trago, tá? A gente traz também com algumas fontes rabínicas, que, por exemplo, Mezuzá, o Tiflim e outros, que é para judeus mesmo. Aí vem o Maimônides,
na Lei dos Reis, no capítulo 8, 9, 10. E aí ele começa falando que é um não-judeu, que se dedica e tal. E aí ele fala que no primeiro passo ele vira um sábio entre as nações. Mas ele continua nessa busca e de repente ele vira um tzadik, ele vira um justo, né? Onde ele diz que esse não-judeu ele passa a ter liberdade para seguir todas as mitzvot. Todas, todas. Impressionante. Assim, falando de mim, estou muito abaixo desse nível. Já bem claro isso, muito abaixo desse nível. Eu ainda estou naquela do rachá, sabe? Lutando para tentar virar um Benoni todos os dias. E uma explicação que eu peguei do Rabino mesmo, numa aula que o Rabino disse, e aí, aí a pergunta, eu cheguei a isso. Nós podemos, por alguns momentos, ser Benoni. Mesmo que lá, um pouco tempo depois, a gente dê uma. Pô, no dia a dia, Rabino, você vai negociar com as pessoas que não seguem as sete leis, não tem esse temor a Hashem, é difícil. Então, eu gostaria de ouvir até, eu sei que isso é até uma palavra de conforto para a gente, tá? Mas a gente consegue chegar a esse nível? Você diz de Benoni ou de Tzadik, o Não, Motolam? não, Benoni, vamos por partes. Benoni. O Tânia, ele fala o seguinte, o Benoni é uma pessoa que não peca e é impossível para ele pecar. E por outro lado, Tânia fala que ele pode acabar pecando. E se ele peca, ele vai ser um Rasha Betovlo, se continuar pecando, vai decaindo. O que quer dizer que é impossível ele pecar? Não é um status eterno, mas do jeito que ele se vê naquele momento, é impossível ele pecar. Então, um assunto que a gente estava discutindo aqui no Shabbat por conta das maldições da Parashat Bechukotai, uma pessoa comeria a carne de outra pessoa? Normalmente não. Então, vamos lá, exagerando um pouco, mas para isso, qualquer um é Benoni, entendeu? Aí acontece aquela tragédia do pessoal que estava indo para o Chile e tiveram que salvar a vida com isso. Por que um Benor consegue ser um Benoni? Porque ele consegue, em dados momentos, se convencer e se ver impossibilitado de pecar. O dia seguinte é o dia seguinte. Um grande erro das pessoas é achar que hoje eu fiz chuvá, dura para sempre. Não, não dura nada. Dura até a próxima tentação. Mas, no meu atual estado, agora, do jeito que eu me sinto, eu pecaria? Não. Então, eu sou um Benoni. Eu sou um Benoni, eu estou nesse status. Pode acontecer alguma coisa externa que me afete, mude isso? Pode. Um Benoni mais elevado, nada externo vai afetar. Então, ele deu uma topada com o pé na perna da cama, ele não vai xingar, porque ele já é um status maior. Agora, a maioria dos Benoni, ele está num negócio assim, eu não estou pecando, mas também não mexe comigo. Eu estou trabalhando com meu Yetzirará, etc., mas me deixa em paz para poder continuar. E a vida não é assim. A vida vai trazer tentações e vai trazer obstáculos. Agora, um Benoach, ele consegue alcançar isso, porque, de novo, isso é uma consciência sobre si mesmo. Um Benoach, que ele sabe que ele tem tentações, ele sabe que tem Yitzhará no lado esquerdo do coração, e ele foca em não cair na lábia do Yetzirará. E ele não peca. E quando vem um pensamento negativo, ele não desenvolve o pensamento. Ele bloqueia no mesmo momento. Isso é um Benoni. É exatamente isso que o Tânia traz. É fácil? Não. Com certeza não. Mas não é impossível. A técnica que o Tânia traz, de, por exemplo, o que ele fala quando a pessoa tem uma tentação por alguém que ele não pode ter contato. Então, um homem, por exemplo, ele pensa numa mulher que ele não deveria, então ele imagina ela como algo grotesco, sem ser pejorativo com ninguém, mas para ele mesmo não sentir a tentação, por que que um Benoch não pode usar a mesma técnica? É isso que o Tânia traz. É desviar o pensamento daquele pecado. Então, se ele fez isso, Shkoyach, Lechaim, é um Benoni. Entendeu?
Essa questão da alma pairar, eu li no livro do Rabino Ginsburg, eu não li o livro inteiro, mas eu escutei uma explicação do Rabino Yaakov Gerstenstadt, que ele fala sobre a origem da alma do Ben Noach e a origem da alma de um Yehudi. Um Yehudi, ele tem a alma vinda de Hashem como criador. Então, ele vai desde a essência do Oren Sof e acima do Tzimtzum, tudo isso. Um Ben Noach, ele tem a alma vinda de Hashem, também é parte de Deus, mas de Deus como criatura, que seria o Deus depois do Tzimtzum. Certo? E aí, então ele, por isso mesmo que um judeu, ele tem que focar em trazer espiritualidade aqui para baixo, e o menor tem que focar em segurar essa espiritualidade, manter ela aqui embaixo. Então, manter o mundo correto e justo e perfeito, tikkun olam, tudo isso, que é uma responsabilidade, porque senão o judeu traz a luz e ela fica nas coisas que ele fez, mas fica só por aquilo mesmo. O Benor, também pelo lado dele, se só o Benor trabalhar, então o mundo está perfeito, mas cadê o Ruchniot penetrando em tudo? Então é um trabalho conjunto. Por isso a gente precisa do Tânia. Perfeito, perfeito. Para tentar fazer uma alusão, e já vou abrir para perguntas, o que um Benor deve fazer é praticamente manter o mundo numa ordem, e essa ordem recebida pelos judeus, que recebem de Hashem direto, enfim, mas acontece muito no Shabat, Rabino. O Shabat é o dia que os judeus se elevam, então a alma do judeu vai para cima. E é nossa responsabilidade dos Menor manter o mundo nesse equilíbrio quando os judeus não estão fazendo o que fazem durante a semana. Isso é foi uma explicação que eu ouvi de um rabino. Agora uma pergunta que não vou lembrar. Então, para não errar, eu vou fazer, eu não lembro. Para não errar, eu não lembro. Para não dar mérito para quem não falou. Mas ele disse, assim, os judeus, eles se elevam no Shabat, eu digo que eles se elevam, a elevação natural, como tem que ser. E o mundo fica, digamos assim, tudo lógico que acontece por permissão divina, todo mundo sabe disso, e com orientação, as ordens de Hashem, é lógico, mas como é importante e é crucial que o mundo siga em ordem no Shabat, com o trabalho dos Bnei Noach aqui, que não tem a obrigação de cumprir, na verdade, tem a proibição de cumprir Shabat, inclusive exatamente por causa disso. Então ele entrou nesse ponto, olha, o menor é proibido guardar Shabat exatamente porque a obrigação dele é manter a moralidade, manter a parte impura longe do Shabat. É lógico, na prática isso não acontece 100%, mas que haja uma força antagônica a essa parte, a parte negativa, por assim dizer, ou vamos dizer assim. Isso me chamou muita atenção e essa fala do Rabino agora me lembrou esse shiur desse Rabino. Rabino, eu vou deixar para o pessoal. Gente, alguém tem aquela... O Rabino Doro fala o seguinte, olha, não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta, né? Então, eu quero deixar bem à vontade para o pessoal fazer algumas perguntas, enfim. Por favor, quem quiser, sinta-se à vontade. Estamos com 26, mais de 26, porque tem pessoas com cônjuge aí. Então, Baruch Hashem, quase 30 pessoas aqui, né? Muito, muito, muito feliz por isso, tá? Alguém, por favor? Quem tem uma Pode pergunta? perguntar aí? Claro, claro. E aí, Fala, beleza? Matheus. Tudo Prazer aí, todo bem? mundo. Então, Hashem. eu queria perguntar o seguinte: a fé judaica, né? O judaísmo, ele depende da crença, no caso da intencionalidade, ou o que importa realmente são as ações? No caso, a pessoa segue as 7 leis ali, mas por não conhecendo a Hashem, digamos assim, só por fazer as leis, não blasfema, não faz idolatria, por si só, por não fazer. É importante, ou o que importa realmente é fazer com a intenção? Então, Matheus, boa noite.
Eu respondo isso exatamente no shiur que eu pus ontem no YouTube, sobre Ruth, a Moabita. O, o judeu, ele tem os dois, né? Tem, o Tânia fala que tem Havá e Irá, tem que elevar as ações. Mas se ele precisar escolher uma coisa, ele tem que escolher a ação. E isso o Rebbe, ele deixou muito claro, a Maseu Aikar, a ação é o principal. Por quê? Porque se eu ficar esperando ter a intenção correta de pôr o tefilim, então eu não vou pôr nunca. Tá bom, talvez eu vou estudar e vou saber, mas o rapaz que veio aqui na sinagoga, que como ele descobriu que é judeu hoje, ele nunca vai fazer ação. E o que traz a espiritualidade aqui para baixo é a ação. Então, quando o Yehudi ele faz a ação, ele deve focar primeiro na ação. A intenção é muito importante, mas depois. Ele tem que buscar depois, não falar, quando entender como funciona o tefilim, aí eu vou começar a colocar. Não, não é assim que funciona. É que nem alguém que vai no médico, o médico manda, toma um remédio. Olha, doutor, eu só vou tomar quando eu entender cada componente do remédio. Amigo, o cara vai, acabou, pode bater as botas. Não, faz e aí vai atrás. A intenção também é muito importante, como consta na Torá, que a gente canta no Aleinu Neshabeach, Ve'adata yom vashevot elevavecha, você vai saber hoje, vai colocar no teu coração que Deus é Hashem o Elohim, Deus é Deus. Tem que saber, tem que estudar. Para isso que serve a Hassidut. A Hassidut serve exatamente para a pessoa entender Deus que está por trás de tudo, por que que ele faz cada ação. Mas, se ele vai priorizar, o principal é a ação. O principal, com certeza, é isso. Eu acho que para o Benor também, porque se o Benor ele vai esperar entender por que não pode blasfemar a Deus, enquanto isso ele vai blasfemando, não rola. Tem algum defeito. Sem falar nos outros pecados, né? E se ele esperar entender por que não pode ser cruel com animais, por que não pode ter casamentos proibidos, alguma coisa está errada. Então, primeiro tem que cumprir. E aí sim, é uma obrigação de todo mundo ir atrás. Não é, já estou cumprindo, então já está bom demais, porque o Rabino falou que é só fazer, já está bom. Não. Ir atrás é parte da ação. Mas o principal, a gente lê isso no Talmud, ele traz, tem uma discussão, o que é mais importante, a mitzvah ou o Talmud? Que é a ação ou o estudo? E aí o Talmud diz, Gadol Talmud shemevili demase, que o estudo é maior, é mais importante do que a ação, porque traz a ação. Então deixa eu te perguntar, Mateus, se o estudo é maior porque ele traz a ação, o que que é maior? A ação. A grandeza do estudo está exatamente nisso que traz a ação. Muito bom, Rabino. Obrigado, Perfeito, entendi. Matheus. Que boa pergunta, muito boa pergunta. Só deixa eu corroborar um pouquinho. Para nós, Brino, então, a ação é muito é preponderante, porque nós somos limitadíssimos em instruções, digamos assim. Então, nós não recebemos a Torá. é, Digamos que sim, uma pequena parte. Então, nós não somos instruídos muito em relação a o que deve, o que a gente deve fazer, o que deve fazer. Ao contrário, a gente é instruído ao que não deve fazer. Você pega as 7 mitzvot, é praticamente todas proibidas, todas proibitivas. Então, assim, você tem que realmente analisar, poxa, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, então eu vou focar muito no que eu posso fazer. É muita coisa. Eu sempre costumo falar, Rabino, que a gente não tem a obrigação de sair do barro, digamos assim. Nós somos idólatras e tal, na nossa ignorância enquanto estávamos lá. Então a gente saiu, mas ainda não está com aquela pureza e tal. A gente deve elevar digamos, esse barro que a gente ainda tem, sabe? A Hassidut traz muito isso, né? Buscar essas faíscas de santidade até nos locais mais inóspitos, digamos assim. Isso é muito legal. E o Breno tem muito isso, de agir, ação. E o que a gente faz, Albino? Exatamente isso. Por exemplo, tem uma pessoa que está passando fome, está com dificuldade e tal, mas ela ainda continua fazendo algumas coisas erradas. Não, mas peraí, ela está com fome? Então vamos dar uma comida para ela, vamos alimentar e depois a gente ensina, né? Não adianta a casa pegar fogo e a gente falar para a pessoa: olha, você foi imprudente, você não devia ter um extintor, a sua fiação estava errada e a casa pegando fogo. Não, vamos apagar o fogo da casa
e aí a gente pensa na fiação depois, né? Mas é ação. Ação que nos move muito, principalmente para os Bnei Noach. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Lá. Pode fazer, Oi, Gabi? Por favor, vamos lá, meu xará. Fala, Gabriel. Boa noite, Shavuot a todos. A pergunta que eu tenho para o Rabino, boa noite, prazer em conhecer, Rabino, Presente. é como que faz para um Benoah se tornar um sábio? Por que eu pergunto isso? Eu cheguei a ler um tempo atrás, e até lendo bastante Provérbios, que sou fascinado pela história de Salomão, que para se tornar um sábio, o Benoah primeiro precisa querer ter a vontade para fazer as 7 mitzvot, as 7 leis. E como que faz então para primeiro, que é a primeira etapa, para depois falar sobre se tornar um justo, se tornar um sábio? Então, primeiro eu copiar o Gabriel aqui. A pergunta de querer, eu gostei muito desse termo, querer ter vontade. Então, primeiro, eu acho que é a continuação da pergunta do Mateus, é agir. Ir atrás de estudos, mas os estudos cada vez mais profundos. Então, primeiro você tem o conhecimento sobre Sheva Mitzvot, depois estudar tudo que tem relação a Sheva Mitzvot. Eu já vi pessoal querendo cumprir Sheva Mitzvot, mas já indo para Guemará, para o Talmud, que são coisas diretamente não relacionadas. Então, para a pessoa se tornar um sábio dentre os que praticam o Sheva Mitzvot, é ir atrás de informações relacionadas. Eu vou ser sincero, eu não sou grande conhecedor do universo Bnei Noach, né, de tudo. Eu peguei uma vez um livro de Sheva Mitzvot e falei, meu Deus, é maior do que o Shulchan Aruch. Tem muita coisa. Mas, pelo que eu entendo e de ver do trabalho do Rabino Yaakov, é a pessoa ir atrás de como realmente o que ela já cumpre, cumprir cada vez melhor. Primeiro cumprir, mas depois e ver como ela pode engrandecer e embelezar o que ela já faz, sem apelar, por assim dizer, a fontes negativas. Então a pessoa de repente pega, eu já sei tudo de Benoach, então agora eu vou estudar Cabala. Já escutaram esse termo? Pegar de uma fonte. Então, isso não só que não vai ajudá-lo, mas ele vai começar a atrasar, porque você está pegando noções de algo que não é 100% correto, 100% confiável. Então, é primeiro estudar as mitzvot, ver como eu posso aplicar elas de uma forma muito maior. E nisso eu sou bem ignorante, vou ser bem sincero de como aplicar melhor sobre como não ser cruel com animais. Uma vez que você já não é, você não é mais cruel, mas ensinar isso para os outros e comprar carnes, por exemplo, que se sabe que o animal não sofreu antes, isso de acordo com todas as leis. E aí ir atrás de filosofia também, a filosofia do Tânia, tem muita coisa do Mussar. Por exemplo, o Shara Bitachon, que justo é algo que eu estou lendo, do Chovot HaLevavot, um livro que é Deveres do Coração, e tem um portal que é o Portal da Confiança. Isso, se a pessoa estuda e incorpora e vive com esses ensinamentos, então ele já chegou lá. Muito bom, Rabino. Muito bom, muito bom. É, tem mais uma pergunta aqui do Guilherme. O Guilherme fala: boa noite, amigos. Aí ele, Gabi e Rabino. Vou deixar para o Rabino. Depois vocês fazem pergunta para mim. Em relação a certos vícios que uma pessoa possui, seja na área da bebida, pornografia, cigarro, etc., tudo que está muito. O Gui está sendo bem genérico, mas tudo muito fácil, tem muito acesso hoje, né, Rabino? Existe uma ferramenta específica para cada uma para retificar isso? Ou alguma em geral para todas, para que a pessoa possa trabalhar até resolver? Antes do Rabino responder, eu vou falar, Gui, isso aí não é só um problema do Bnei Noach, tá? O judeu também passa muito por isso. Rabino, contigo. Com certeza, o Yetzirará age de todas as formas possíveis.
A pessoa tem que entender primeiro de onde veio o vício, né? O vício, no Shiur de Tanya, eu abordei um pouco mais o da pornografia, que é a origem do vício na pessoa. Ele tem que entender o que estava faltando para ele antes disso. Então, nesse caso específico, ele costuma afetar mais pessoas bondosas. Por quê? Porque esse assunto, de uma forma espiritual, é relacionado à bondade. Então, uma pessoa mais bondosa tende a ter esse vício específico da pornografia. Como que ele trata isso? Então, uma vez eu vi um podcast de um cara que se recuperou bem desse ponto específico. Ele falou que o foco, o que ele fez é entender que ele era uma pessoa muito bondosa e ele começou a ajudar outras pessoas. Ele usou a energia que ele usava para esse vício, ele começou a focar em ajudar outras pessoas. Se existe uma ferramenta para o cigarro, para a bebida, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ter um bom amigo, um bom psicólogo, um bom rabino, que ele vai se abrir e buscar a origem do porquê ele começou. Sem saber o porquê ele começou, e às vezes pode ser até uma coisa semigenética. Então, a mãe fumava muito na gravidez, tudo isso. Sem saber por onde começou, ele não tem como trabalhar. Eu conheço um hipnólogo, Daniel Stein. Eu fui conversar com ele uma vez. E ele falou que muitas vezes, usando a hipnose e vendo como a pessoa era quando era pequeno, ele percebe que os vícios que a pessoa tem vêm de traumas mal resolvidos. Então, às vezes era uma briga com o pai, era a mãe chamando muito atenção. Então, através da hipnose, que é uma ferramenta válida, existem outras, através da hipnose ele fazia a pessoa fazer as pazes com o passado dela e não se atribuir tanta culpa. Isso é a caminho de curar um vício. Só isso serve? Na minha opinião, eu acho que não. Acho que precisa de muito mais. Mas uma coisa que ajuda muito o vício, estudo. Estudo de Hassidut transforma as pessoas. Tem aquela história de uma vez um Hassid, ele saiu de casa para ir para o aeroporto, se não me engano ele chamava o sobrenome Gurari. Ele estava indo para o aeroporto e ele esqueceu o passaporte em casa. E qual o problema? A Halakha diz que quando a pessoa sai para viajar, ela não pode voltar para casa. Só que se ele for para o aeroporto, também não vão deixar ele embarcar. Então o que ele fez? Ele ligou para o escritório do Rebbe, para o secretário, pediu, olha, falou, urgente, eu tenho que pegar o meu passaporte. Então o secretário do Rebbe perguntou para o Rebbe e respondeu. O Rebbe mandou você estudar um capítulo de Tânia. Por quê? Porque você se transforma, se a outra pessoa pode voltar para casa, pegar o passaporte. A minha pergunta é se vão aceitar no aeroporto o passaporte de outra pessoa. Ele já é um cara diferente. Mas o estudo da Torá, ele traz luz. Isso o Tânia também foca bastante. Que traz a Hashem para perto da pessoa. Isso ajuda. Agora, se a pessoa tem um vício, e ele vai falar, então eu vou só estudar o Tânia e vou me curar, não. Não, porque não é Deus, não é certo exigir isso de alguém. Uma pessoa estudar e achar que está se curando sozinha. Tem que ter um acompanhamento, seja de um mestre, seja de um. Acho que o psicólogo é muito válido, achando um bom, claro, e encaminhar. Agora, a tua pergunta específica, se existe uma ferramenta específica, eu desconheço. Eu acho que buscando a fonte do problema, você consegue resolver isso, aí sim com o que é conectado. Se é um estudo, ou se é, de repente, às vezes fazer as pazes com alguém, como eu falei antes. Fabino, 7 horas, 7:01 já. Escolha. 7:01, Square, muito obrigado. Meus queridos amigos, muito obrigado pelas perguntas, pela participação. Realmente nós estamos com a sala bem cheia, fico muito feliz. Fica de novo o convite para o Rabino voltar aqui, voltar a conversar com a gente. O Rabino sentiu que o nosso grupo, Baruch Hashem, graças a Deus, tem um nível muito legal, né? Então, o Rabino não precisa ficar pisando em ovos. Eu sempre falo isso, né? Veio o Rabino Yaakov aqui, veio o Rabino Dor, sempre está aqui, o Rabino Shimon Brand e outros rabinos. Eu falo, olha, fica tranquilo, não precisa ficar pisando em ovos, pode usar os termos que usa no dia a dia, nos ensinamentos.
e eu estou muito feliz e fico muito orgulhoso de estar desenvolvendo esse trabalho. E mais uma vez, Rabino, muito obrigado pela sua participação. Acho que o meu pedido, meu desejo de gratidão é compartilhado por todos que estão aqui. Pode ter certeza que se estão aqui, estão imbuídos em buscar ser uma pessoas melhores, ser justos entre as nações. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. Vou te falar, vocês não, a gente não precisa pisar em ovos, vocês que precisam não pisar em ovos. Para o próximo encontro, acho que eu vou ler uns 15 livros antes. Vocês estão muito bem preparados. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muito obrigado pelo convite. E se Deus quiser, agora chegando o Shavuot, quando recebemos a Torá, então recebemos. Desculpa, minha Sara entrou aqui. Quando recebemos a Torá, todo mundo tem que lembrar que os judeus eles são chamados de povo escolhido para quê? Não é privilégio, é dever. Então, fomos escolhidos para mostrar como Mitzvot, como as nações devem se comportar. Então, que nesse Shavuot todo mundo assuma um compromisso de revelar cada vez mais e que que o mundo possa receber a Torá como deve ser e a iminente revelação do Rebbe Melech HaMashiach, se Deus quiser, ainda hoje. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Rabino. Muito obrigado a todos.